Você já reparou como a tecnologia está em tudo? Nos pequenos detalhes e nas grandes mudanças. Ela conecta, transforma, simplifica a nossa vida. Mas e o amanhã? O futuro está sendo criado agora. A engenharia, a agronomia e as geociências impulsionam inovação e grandes ideias. São profissionais que tornam possível um mundo mais sustentável, mais conectado e cheio de novas possibilidades. Os profissionais do CREA Santa Catarina estão à frente dessa mudança, conectando diferentes visões, conhecimento e tecnologia para construir soluções que fazem a diferença na sua vida. CREA Santa Catarina. A engenharia está na vida dos catarinenses. Estamos realizando mais uma etapa do circuito de palestras do CAJ 2025. O CAJ está nesse ano comemorando 70 anos de sua jornada. Então agora dia 12, de 12, completamos o 71º aniversário já. Então, cumprindo a nossa missão, estamos com o patrocínio do CREA Santa Catarina para a realização dos nossos eventos durante esse ano. Bom, então, para ministrar a palestra, Inteligência Artificial aplicada à Engenharia. Vejam que tema importante, né? Acho que é um momento muito significativo da nossa tecnologia, a gente conhecer um pouco mais sobre a inteligência artificial, né? Para isso, anuncio então o engenheiro William Maza, palestrante e professor da XP Educação. Solicito ao William, então, que venha iniciar a palestra e faça a sua apresentação, William, com um pouco mais de detalhes, para a gente começar, então, a palestra. Por favor, fique à vontade. É um prazer muito grande para mim estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouco dessa minha virada de carreira. Eu já vou falar aqui da minha formação, mas é uma vida profissional que realmente eu virei do avesso, que eu realmente me apaixonei por esse tema da inteligência artificial. E como a gente vai ver aqui na noite de hoje, as aplicações na área da engenharia são infinitas e eu vou trazer algumas ferramentas dentro das áreas que eu me especializei e deixar algumas explicações de outras áreas para que os colegas aí possam imaginar as possibilidades do que está vindo pela frente aí. Bom, então a minha formação, eu sou graduado e pós-graduado pela Universidade de São Paulo, eu sou engenheiro metalurgista de formação. Foi por isso que eu vim parar aqui em Joinville, eu sou de São Paulo, capital. Eu rodei já o Brasilzão aí, trabalhei eu comecei trabalhando na Duratex, lá em 1900 e não interessa, né? Depois eu trabalhei bastante tempo na Alcoa com alumínio, produção de alumínio primário, secundário. Aí depois eu trabalhei na Aços Vilares quando ela virou Gerdau, né? Então eu peguei o finalzinho ali da Aços Vilares e trabalhei com cilindro de laminação, cilindro especial de laminação. Aí depois eu fui contratado pela Tupi e fui contratado para a planta lá de Mauá em 2015. Em 2017 eu fui transferido aqui para Joinville, eu era o gerente da função. Em 2020, com a pandemia, a Tupi deixou a gente em casa 3 dias da semana, por tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. E eu comecei a estudar pós-graduação, né? Então eu já tinha feito meu MBA em finanças, aí eu comecei a fazer aquela pós em Big Data e Data Science. Assim, despretensiosamente, sabe? Eu sei que as pessoas gostam de dizer, não, eu fiz um planejamento, fiz nada. Eu simplesmente entrei lá e gostei do tema e comecei a estudar, né? Como a minha vida foi basicamente uma vida de engenheiro de processos, eu percebi que a área de Data Science é uma engenharia de processos com ferramentas turbinadas aí, né? E eu comecei a usar aquilo, falei, não é possível. Eu assisti às aulas, não é possível que faz isso que esses caras estão falando aqui nessas aulas. E eu comecei a aplicar, né? Porque como eu era o gestor da operação, eu tinha um campo infinito de aplicações. Comecei a aplicar para reduzir consumo de coque em forno, para controlar EPI, para achar desvio em metais preciosos que estavam sumindo lá na época. Aí eu falei, pô, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. E aí em 2022 eu saí da Tupi, eu pedi para sair para abrir a minha empresa, que é aquela ali, WMASA Data Intelligence. Então hoje eu trabalho 10% com ciência de dados, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu faço,
E a maior parte do tempo eu faço dando palestras e cursos de aplicações de inteligência artificial aplicada em ambiente administrativo. Então eu vi de todas as oportunidades que tinha, eu achei que essa era a que mais ia ficar deixada de lado e onde tinha uma grande oportunidade, é isso que eu trabalho hoje. Então 90% do meu tempo eu estou dando curso, palestra para todos os públicos que vocês podem imaginar. Para advogado, para contador, para RH, para CEO, para diretor, enfim, bastante coisa aí à vontade. E também sou autor do livro Prompt Sem Segredos, que na verdade eu vou lançar ele dia 13 de novembro no Shopping Miller, mas a editora deixou eu trazer sete exemplares aqui meio escondido, se alguém quiser adquirir depois. É um livro que fala sobre técnica de prompting, que é a estratégia para você poder fazer boas perguntas. Porque a grande chave dessa IA desse tipo são as perguntas, obviamente as respostas também são importantes, mas diria que se já começar errado com a pergunta, não vai ser ela. Se você der a bola quadrada para ela, não vai ser ela que vai arredondar. Então a gente tem que dar a bola redonda para que se ela devolver a quadrada, a gente que tem que saber corrigir. Mas eu já falo para vocês aí a respeito. E quem disser que essa foto foi feita com IA, acertou, foi mesmo. Então, se alguém quiser depois da fonte dos milagres aí, eu mostro para vocês aí onde é que fica. Então esse aqui é meu Pix, né? Meu Pix. Eu tô com esse negócio de Pix na cabeça, não sei se isso acontece só comigo, isso, né? Não, na verdade não é meu Pix, é o meu Linktree que a gente chama, né? Então aqui tem acesso às minhas redes sociais, aos cursos que eu dou, tem o curso online, tem o site onde eu vendo as palestras. Então esse QR Code, ele unifica tudo que eu faço, né? E eu publico conteúdo diário nas redes sociais de inteligência artificial aplicada no ambiente de negócios. Então também quem quiser me seguir aí, me acompanhar, eu estou sempre publicando conteúdo nessas mídias e tem os meus cursos e palestras aí também. Bom, qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho 1 hora. E aí você só precisa me controlar aqui, que se deixar eu falo 3 horas, pessoal. Então eu preciso que vocês só vão me ajudando aí, só para eu não perder a estribeira aqui. Já me apresentei. Quero falar um pouco sobre aplicações de IA gerais. É claro que IA, pessoal, é igual engenharia. Tem 700 campos, né? Então, por mais que eu seja um engenheiro metalurgista, eu posso vir aqui dizer o que faz um engenheiro civil, o que faz um engenheiro mecânico, o que faz um engenheiro eletricista. Obviamente, como não é a minha área, eu só vou dizer macro, né? Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu conheço por saber o que a IA faz, mas algumas não são minha área de especialidade, então não façam perguntas difíceis. E outras áreas são as que eu me aprofundei, aí sim eu vou poder tratar com mais profundidade. Então eu falo para vocês onde é que estão as expertises e tal. Aí principalmente nos princípios e aplicações da IA generativa, e vou terminar falando de técnicas de prompt. E se der tempo, eu quero mostrar algumas ferramentas para vocês, aí na prática mesmo, abrir ela aqui e mostrar, porque tem umas que são assim extraordinárias e que a gente precisa conhecer. Precisa conhecer porque o aumento de produtividade que essas ferramentas proporcionam em ambiente administrativo é absurdo. E não é o que eu acho, é o que a McKinsey está publicando, é o que o MIT, o que a Harvard Business Review, toda semana tem artigo de tudo que é gente aí mostrando os ganhos, principalmente com os agentes de IA. Eu também quero mostrar, se der tempo, mostrar para vocês os agentes que são uma verdadeira revolução e que vão causar um arregaço no mercado de trabalho nos próximos anos aí, o negócio vai ser feio. Então eu quero só mostrar para vocês, não para ser o profeta do apocalipse, mas é porque eu acho que assim, a gente está num ambiente onde a gente tem que entender o que está acontecendo e assim, não adianta a gente ficar adorando a pílula, né? O negócio vai pegar mesmo. Mas vamos lá, deixa eu deixar cada assunto para a sua hora aqui. Então, quais são os panoramas que eu quero trazer para vocês aí? Eu quero falar de aprendizado de máquina e Deep Learning, depois eu quero falar de visão computacional e IoT, depois rapidinho sobre integração, um negócio mais técnico, eu nem quero me aprofundar muito, que só sei de longe, né, com o BIM, planejamento, gestão de projeto e construção inteligente, que também não é minha área, mas enfim, sei algumas IAs que trabalham nisso, e os modelos generativos, IA generativa, que é realmente a minha especialidade junto o primeiro e o quinto são as minhas especialidades, né? E os modelos de Deep Learning, eles são o aprofundamento disso. Na verdade, o Deep Learning, ele é o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, só que com monstruosamente muitos mais dados, mas é basicamente a mesma ideia. E aí, e por que é relevante, né? Porque a gente muda a perspectiva de reação para prevenção.
Então isso é a grande sacada desses modelos aí. Então eu falo assim, mas como assim? Predição, para mim, quem predizia alguma coisa era a saudosa mãe de Iná, né? Que Deus a tem em bom lugar. É ela que previa as coisas, né? Mas assim, como é que é esse negócio de aprendizado? E eu percebo que às vezes até em públicos técnicos existe uma certa desconfiança de assim, como assim predição? É, gente, predição mesmo, né? E como? Então deixa eu trazer o exemplo mais simples do universo. Deixa eu ver se eu treinei bem lá em casa, que é a luzinha vermelha. Não treinei bem lá em casa. É porque na TV não funciona isso. Mas enfim, venho aqui e explico, também tá tão longe, né? Olha como que esses modelos trabalham. Pensa na coisa mais simples do universo. Um gráfico XY, né? Onde eu tenho aqui o tempo de casa dos funcionários e o quanto que eles ganham. Aí pedimos lá pro estagiário plotar aqui, tal. Aí alguém chega para mim e fala assim, mas quanto é que ganha uma pessoa que está há 20 anos nessa empresa aqui? Ué, é só puxar a reta aqui e fazer uma regressão, certo? Gente, esses modelos fazem isso. Só que para 1 milhão de variáveis, 10 milhões de variáveis, as regressões são totalmente não lineares e os modelos estatísticos são absurdamente complexos e requerem um poder computacional nunca antes visto na história humana. E a gente só está vivenciando o que a gente está vivenciando agora por causa desse poder computacional. E sabe quem que causou essa revolução? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar numa empresa que chama NVIDIA, né? E foi por causa do videogame, né? Porque essa é uma empresa para fazer placa de vídeo para videogame. Que os pesquisadores do Google, em 2016, começaram a usar essas placas, falaram, em vez de a gente usar para jogar joguinho, e se a gente usar isso aí para processar informação, colocar todas em paralelo e fazer esse negócio virar um computador mega? Foi o que eles fizeram. E aí eles fizeram isso, toda essa revolução que a gente está passando foi por causa da NVIDIA. E não é à toa que hoje talvez seja a empresa mais valiosa do mundo, valendo não sei quantos trilhões de dólares aí. Fazendo o quê? Isso aqui, ó. Só que não essa babinha aqui, né? Então, quando a gente fala de predição, é disso que eu estou falando. Por exemplo, quantos acidentes do trabalho vão ter na empresa no mês que vem? Qual vai ser o faturamento da empresa em 2026? Qual vai ser quantas máquinas vão parar por falta de peça em dezembro? Aí você fala assim, como? Através do histórico de dados. Ela analisa o histórico de dados, transforma tudo isso em matrizes gigantes, faz aí todas as regressões que vocês podem imaginar e entrega com 95% de confiabilidade um resultado. E esse negócio aqui é o bicho, esse negócio funciona. Funciona, e é isso que eu falei para vocês, quando eu estava assistindo os cursos da pós-graduação, eu ficava vendo isso, não é possível que esse negócio funcione. Né? E na verdade, funciona, a gente usa isso o tempo todo, mas talvez a gente, como engenheiro, não use de uma maneira tão sofisticada. Eu não conhecia as ferramentas que existem disponíveis hoje para a gente poder usar esses caras, que a gente tinha que fazer na unha, no Excelzão, né? Agora não, agora a gente tem linguagem Python, linguagem Java, tudo para a gente fazer isso no código, e essas bibliotecas estão todas prontas na internet, né? Nos repositórios globais, e você vai lá e usa o modelo estatístico, sei lá o que está acontecendo lá dentro. Programas para isso. Tem um monte. Mas, por exemplo, o que eu fiz? Eu aprendi a programar em Python e comecei a criar meus modelos. Porque como as bibliotecas em Python são abertas para o mundo inteiro, eu chegava uma hora e falava assim, eu quero fazer uma regressão linear para o modelo de forno lá. Comecei a procurar, não tinha ChatGPT quando eu fiz a migração, e eu comecei a procurar e achei lá um modelo preditivo para outra coisa. Eu falei, vou adaptar para o modelo de carvão. Aí eu adaptei, fiz e eu criei o meu próprio modelo. Assim... É simples porque alguém montou a biblioteca e quando você pega um modelo estatístico, você põe de um lado e sai do outro, né? Se eu tivesse que criar um modelo estatístico, aí Deus me livre, né? Aí precisa de uma equipe de estatística. Mas como está tudo pronto na internet, é uma questão de você olhar e falar, para que serve esse modelo? Esse modelo você dá as variáveis assim, faz isso, ele explica, aí você fala, então beleza, você faz um programa em Python que pega os seus dados e joga ali dentro, acontece alguma coisa lá dentro, ele te devolve a saída em 2 segundos. Né? Então, aí o negócio funciona que é uma beleza, né? Visão computacional. Bom, isso aqui é uma das aplicações de engenharia mais fortes que tem, né? Captura de dados, né? Análise de imagem. Hoje as tecnologias de inteligência artificial são capazes de captar dado da empresa inteira, sensor, tomar decisão, qual o caminho que é mais produtivo. Se eu, por exemplo, na Tupi, né? Isso aqui eu não me envolvi na época porque aqui é computação pesada e aí não dava para eu fazer o que eu fiz lá nos modelos de Deep Learning que eu criava na unha. Aqui não dá, aqui precisa de uma equipe de engenheiro da computação, cientista da computação. Aqui o negócio é mais pau. Você precisa de muito hardware para coletar os dados e tal.
Mas basicamente o que essas tecnologias de IA fazem, elas têm uma capacidade enorme de coletar dados da obra, da fábrica, da onde vocês quiserem, juntar tudo isso e aí usar os modelos de deep learning, de machine learning, para poder analisar essa montoeira de dados. Então, por exemplo, na Tupi hoje, eu nem sei como é que tá lá, porque já faz um tempo, né? Já saí há 3 anos, mas, por exemplo, pega lá a fundição da Tupi. Se ela quiser botar um sistema de inteligência artificial para sensoriar a fábrica inteirinha e aí isso regular a produção e dizer o quanto que tem que produzir, quanto que tem que parar, qual que é a programação, as máquinas fazendo a programação para mandar para moldagem fazer os moldes, vixe, faz tranquilo, faz tranquilamente isso daí. Né? Então, por exemplo, visão computacional, né? Eu lembro quando a gente estava lá, estava começando a aparecer, então olhar o molde, por exemplo, para ver se o molde estava perfeito, se ele não tinha nenhum buraquinho, nenhuma inclusão, para ver se de repente eu ia fazer uma fundição e ia ter algum problema lá de perder o molde, por exemplo, né? Então, o forte dessas tecnologias é essa capacidade de pegar a informação, seja vídeo, seja via sensor, seja via som, qualquer maneira que você consiga captar esses dados, você joga num servidor, essa que é a força dessa aplicação de inteligência artificial. E aí você vem com os modelos que eu mostrei anteriormente de Deep Learning, de Machine Learning, aí você analisa esses dados e faz o que você quiser. Ah, quero predizer a produção, eu quero programar a produção, eu quero acompanhar a obra para entender o que vai acontecer, se vai faltar algum material, se vai faltar alguma coisa, eu posso lançar mão desse tipo de tecnologia para... Na verdade, a tecnologia aqui é essa coleta de dados monstruosa, né? Então, por exemplo, já vi startup que faz assim, ó. Imagina que a pessoa vai entrar num espaço confinado, trabalha com a segurança. Vai entrar num espaço confinado, aí ela tem que ter lá os equipamentos de proteção individual padrão. Aí você tem uma câmera na frente que compara como a pessoa está vestida com os EPIs que ela deveria estar utilizando. E a própria IA libera ou não a pessoa. Tipo, tá faltando lá o óculos, esse óculos de proteção que você está usando não é o do óculos que poderia, então você não vai entrar. Entendeu? Então é uma das aplicações, aí tem 1 milhão de aplicações possíveis para a gente falar de visão computacional. Bom, essas integrações aqui, isso aqui já é um negócio mais sofisticado, eu acho que se aplica muito a quem trabalha com projetos, né? Essa integração da inteligência artificial com essas plataformas de gerenciamento de projetos, para que elas agreguem inteligência na gestão dos recursos, porque isso é uma coisa que não fica muito claro para os profissionais, né? O que é a IA no fundo, né? No fundo, a IA é como se eu tivesse uma pessoa fazendo aquilo. Então não é um dashboard. Não, o dashboard não é IA. O dashboard, eu vou lá, chego na obra, chego onde quer, tem ali os indicadores, eu analiso, tal. Isso não é IA. O que é a IA? A IA é eu olhar tudo isso e colocar inteligência. Tipo, tem o dashboard, mas a IA tá olhando e já tá te dando os insights. Isso aqui vai dar merda ali na frente. Isso aqui vai faltar esse material. Isso aqui, não vai acabar no cronograma assumido. Sabe? É você colocar esse poder computacional para que ela gere a inteligência por detrás. Então esse é um limiar que é preciso ser compreendido quando a gente fala de IA, né? A IA não é o dashboard, a IA não é a informação, a IA é a análise crítica inteligente por tudo que está de trás daquilo lá. E você receber isso pronto para você poder fazer a sua análise e decidir o que tem que ser feito. Ou a IA decidir, né? Eu quero falar com vocês depois de agentes de IA, eu quero explicar o que são os agentes de IA, que é o que vai causar esse rebuliço no mercado de trabalho, e aí vocês vão entender o que é a IA tomando decisão. Planejamento e gestão de projeto e construção inteligente. IA para prever atrasos em cronograma, risco de custo, otimização de recursos, segurança, enfim, né? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são habilidades que as inteligências artificiais têm de recolher dados e conseguir pegar esses dados e jogar em algum lugar para os modelos de Deep Learning e Machine Learning virem fazer o serviço. Porque, no fundo, é isso de que se trata. Independente, por exemplo, quando você desce lá no aeroporto de Los Angeles, aí você pega um Tesla e ele não tem motorista, por exemplo. Ele é tudo dirigido por IA. O que é aquilo, na verdade? Bom, eu tenho um monte de câmera coletando muita informação
E aquelas informações estão indo para um servidor, onde eu tenho os modelos de Deep Learning, Machine Learning, que estão analisando aquelas quantidades de dados e tomando decisões baseadas nos códigos que os engenheiros foram lá e criaram os algoritmos para tomar decisão. Só que com a vantagem, e isso que é um negócio que é muito legal desses modelos de Machine Learning, de Deep Learning, é que o paradigma computacional é diferente. Antes disso, eu precisaria criar um algoritmo. Por exemplo, vamos pegar um negócio, previsão do tempo. Lembra antigamente como a previsão do tempo era horrível? Porque os caras tinham que juntar 200 profissionais para ficar fazendo modelamento matemático para tentar entender o que ia acontecer com o tempo dali 1, 2, 3, 4 dias. A gente lembrava que a previsão do tempo acertava tudo, menos o tempo, né? Hoje, vocês já perceberam como melhorou? E o que é aquilo? Aquilo são modelos de Deep Learning. E aí o modelo de Deep Learning, você não precisa criar o algoritmo. Ele pega os dados, os históricos de tudo que aconteceu e ele busca padrões. Então ele começa a falar assim, bom, quando a temperatura do ar está assim, quando a velocidade do vento está assado, quando a umidade é não sei o que, ele pega tudo aquilo e ele fala, ó, encontrei alguma coisa parecida com esse cenário aqui. Aí eu vejo quantas vezes eu vejo isso no passado e faço um Pareto e ela te entrega o primeiro do Pareto. E fala assim, ó, nessas condições, com 95% de certeza, vai chover hoje à tarde, às 3 da tarde. E como ela tem um monte de dados, ela consegue encontrar esses padrões e te entrega essa resposta. Então isso facilita muito, porque na verdade eu não preciso mais criar o algoritmo que faz a matemática. Eu simplesmente uso um modelo de IA, que é um modelo estatístico que simplesmente está olhando os dados e está buscando por padrões. Então, por exemplo, se você está lá em casa e aí alguém pega seu cartão de crédito e compra um PlayStation às 3 horas da manhã de domingo, essa compra não vai ser efetivada. Por quê? Porque vai cair lá na Visa e ela conhece os padrões de comportamento seu, de gente parecida com você, tal. Você nunca comprou um PlayStation às 3 da manhã, nem comprou um PlayStation, para falar a verdade. É uma compra que ela foge completamente. Então, esses algoritmos, eles estão o tempo todo detectando padrões. E aí, quando alguma coisa sai fora, quando um outlier aparece, gente, estatística, quando um outlier aparece, ele levanta a mão e fala, opa, tem alguma coisa errada. Aí o operador da Visa vai te ligar e vai perguntar, é você que está fazendo essa compra? E aí cai no primeiro produto que eu desenvolvi quando eu saí da Tupi. O que eu fiz? Eu criei um modelo que é para pegar desvio em empresa. Desvio aonde? Desvio principalmente na área de compras. Imagina, eu estou valendo mais morto que vivo, né? Depois de alguns trabalhos feitos em algumas empresas aqui. E assim, pessoal, não tem nenhuma empresa por onde eu passei que não tem assim um monte de desvio, mas não é mais ou menos, é um monte. Claro que nem todo desvio é uma fraude, mas muitos desvios são fraudes. E o que o meu modelo, que é esse eu criei, o que ele faz? Gente, ele faz o básico da estatística. Ele passa, por exemplo, imagina que eu estou passando, eu passo o algoritmo e eu pego os últimos 5 anos. Aí como eu vou por SKU, eu pego lá, por exemplo, uma empresa que comprou, comprou algum polímero da Braskem aí. Aí ela pega todas as compras da Braskem, pega todas as cotações, tudo que foi gasto, tudo que foi, pega tudo e faz uma estatística, joga num box plot de quanto que foi pago nos últimos 5 anos em relação ao, reais por tonelada, por exemplo. E aí ela bota num box plot, tudo que fica fora, aí ela levanta a mão e fala assim, ó, apareceu uma compra aqui totalmente fora da realidade. Só que você imagina você fazer isso numa empresa que compra 1 bilhão por ano, por exemplo, que foi um dos casos que eu fiz. 1 bilhão ela compra por ano. A gente pegou latinha de Coca-Cola, a gente pegou um fardo de Coca-Cola sendo comprado por 10 reais cada Coca-Cola. O preço normal era 3, 4 reais. Quando eu mostrei para o auditor líder, ele falou assim, não vou chamar um cara aqui por causa de um fardo de coca. Vai, porque esse cara, quando você chamar ele na sala e você mostrar que vocês estão olhando até a latinha de Coca-Cola, na hora que ele for tomar café, que ele for lá no restaurante, ele vai falar isso pra todo mundo, cara. Esse é o caso mais emblemático que você tem que pegar, a latinha de Coca-Cola. E aí você imagina, numa empresa que tá gastando 1 bilhão de reais, você conseguir olhar tudo, todos os parafusos, todas as buchas. E aí você olha não só por SKU, mas você olha por comprador, você olha por área. A gente chegou uma hora que a gente estava olhando por dia da semana e horário. A gente estava tentando pegar uma fraude que a gente não conseguia pescar. Aí fala, vamos rodar o aplicativo por hora e dia da semana. Aí pegou, sexta-feira à tarde, a maioria dos desvios sexta à tarde. Aí eu liguei para o auditor líder e falei, o que acontece de sexta à tarde? Aí ele falou assim, de sexta à tarde aqui nessa empresa os gestores vão tudo para casa.
ficam de folga, vamos dizer assim, né? Ah, batata, era a hora que o pessoal usava para fazer as fraudezinhas, sexta à tarde. Então vocês imaginam, esses modelos de machine learning, de deep learning, têm essa capacidade de processamento. Por exemplo, a gente fez um trabalho de investigação em hospitais de olhos, né? Tem uma empresa grande que tem uns 30 hospitais de olhos, e a gente foi investigar fraude nos hospitais. Aí a gente investigou São Paulo, Distrito Federal e Bahia. Um oftalmo de São Paulo, só ele desviou 5 milhões de reais. Um só, fora os outros, né? Aí a gente conseguiu triangular todas as operações do plano de saúde com o que é usado na cirurgia, com o que está escrito no protocolo, com o que o plano pagou, com o que o médico colocou no relatório. A gente cruzou todos os dados, 900 milhões de dados. Rodar o algoritmo, nossa, meu notebook, a linguinha ficava para fora até, né? Coitadinho do meu notebook. Vou fazer um busto dele na minha casa, porque demorava 55 minutos para o algoritmo rodar para conseguir processar tanto dado. E assim, pega tudo. Por quê? Porque tem essa capacidade de processamento enorme aí. E por fim, a IA, que é a que está causando um grande rebuliço no mercado de trabalho, é essa aqui, que essa foi uma das que eu me especializei também, que são os modelos generativos. Né? E o que são esses modelos? Também são modelos de deep learning e de machine learning. Né? Então, por exemplo, o ChatGPT, né, que é o produto que é o grande representante dessa tecnologia. Eu não sei se vocês sabem quantos parâmetros tem o modelo 5 que eles lançaram faz uns 3 meses? Sabe quanto? 1.000 quatrilhões de parâmetros. Sabe o que é 1.000 quatrilhões? 10 elevado a 18. É o que ele tem de informação ali dentro. Então, pô, é coisa pra caramba, né? Aí, vocês imaginam que então ele é treinado com isso, e aí a gente entra lá e faz uma pergunta. Ah, me ajuda aqui a fazer um inventário, me ajuda a criar um procedimento. Você imagina, você vai com um prompt desse para uma base que tem 1.000 quatrilhões de parâmetros. A chance que ela tem de se confundir, de errar, foi por isso que eu escrevi meu livro de técnicas de prompt, porque é exatamente para tentar ajudar a IA a encontrar uma informação lá dentro. Então, essa tecnologia é uma tecnologia muito legal, porque só quem tem dinheiro para treinar, né? Eles não revelaram quanto é que custou para treinar esse modelo, né? O anterior, que era o 4, que não tem nem 10% da capacidade, eles gastaram 150 milhões de dólares. Eles estimam que foi mais de 500 milhões de dólares para treinar o modelo. Então ninguém tem como treinar esses modelos. E aí eles entregam esses modelos treinados, e aí a gente pode usar no dia a dia do escritório. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte, ele foi treinado numa base de dados colossal, então o modelo ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como que ele pega a informação, como que ele acha padrões, tal. E aí você vai lá com a sua planilha de Excel, você vai com os seus dados, e aí você treina, né, entre aspas, o modelo com as suas informações. Então você pega todo aquele poder computacional e coloca numa planilha de Excel, você coloca num PDF, você coloca no seu conteúdo lá, e você está usando todo esse poder computacional para poder alavancar a produtividade, para fazer predição, que aí a predição não fica tão espetacular quanto num modelo de data science, né? Porque aí é bem mais difícil fazer um modelo de data science, mas dá para a gente fazer bastante coisa com esses modelos tipo generativo. Então, falando sobre isso, William, o que significa exatamente generativo? Boa. Como se aplica essa palavra? Boa. É porque é o seguinte, essa tecnologia, ela chama generativa porque todas as vezes que você entra com um prompt, ela gera um conteúdo novo. Na verdade, ela pega o prompt que você escreveu e ela... O prompt seria a pergunta que você faz. O prompt é a pergunta, né? Isso, a pergunta, a intervenção. Essas IAs, elas só entendem números, né? Para elas fazer as regressões, obviamente só pode ter número. Então, texto, vídeo, áudio, imagem, PDF, tudo ela transforma num vetorzão, né? Num grande vetor. Aí ela transforma isso num vetor e ela vai para a base de dados dela. E aí, por similaridade de cosseno que chama, ela vai tentar encontrar o vetor ou os vetores mais similares com o que você colocou para tentar encontrar a sua resposta. Então é isso que ela faz, ela entra, só que como
como, por exemplo, no caso do ChatGPT, ele leva em conta o seu histórico, ele leva em conta quem você é, ele leva tudo. Todas as vezes que ela entra na base de dados, ela toma um caminho diferente e ela gera conteúdo novo. Então, se você fizer 50 vezes a mesma pergunta para o ChatGPT, ela vai entrar e vai trazer 50 respostas diferentes para você, porque ela está sempre gerando um conteúdo novo. Então, por exemplo, por isso que ela é generativa, ela está sempre gerando. Aí eu até quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, se você entra lá no ChatGPT e pede para ele, cria a imagem de um gato para mim. Fala lá, quero a imagem de um gato. Eu garanto para você que ele não vai te entregar um gato siamês nem um gato persa. Por quê? Porque ele vai sempre te entregar aquilo que estatisticamente é mais provável dentro do que ele tem na base de dados. Porque a IA não é criativa. Ela vai na base de dados dela e vai procurar todos os gatos que ela tiver lá. E ela vai te entregar o gato médio. E se vocês quiserem, eu já entro aqui e já mostro para vocês o gato médio. É gato médio mesmo. Só que, por quê, né? Porque ela vai pegar a maior quantidade de gatos que ela tiver e vai transformar, vai criar uma imagem de um gato que é um gato que, na verdade, aquele gato não existe, né? Aquele gato, ele é um modelo matemático, né, desenhado com a média dos gatos, né, do que a IA entendeu como sendo o que representa melhor um gato. Claro que se eu pedir um gato siamês, o que ela vai fazer? Ela vai na base de dados dela, pega todos os gatos siameses, treina em cima dos gatos siameses e me entrega o gato siamês médio. E isso daí vale para qualquer coisa que você pede. Você pede um contrato, quero fazer um contrato aqui. Ela vai te trazer um contrato médio. Eu quero fazer, sei lá, um laudo, quero que ela me ajude um laudo. Ela vai te entregar um laudo médio. E qual que é o problema disso? O problema disso é que ela tem dados do mundo inteiro lá dentro. Então, quando você pede um contrato, se você não especificar o que você está falando, se você não souber como pedir isso, ela pode estar pegando e fazendo o contrato médio, o contrato que vem dos Estados Unidos, o contrato da Inglaterra, o contrato do Afeganistão, o contrato não sei o quê, e está te entregando um contrato. E como ela não tem discernimento, obviamente, do que ela está fazendo, é daí que vem as lambanças que acontecem com esse tipo de tecnologia. As alucinações que essas IAs entregam, e eu trabalho com isso todo dia ela alucina, toda hora. Né? Toda hora. Por quê? Porque ela tem tanto dado que se você não explicar exatamente o que você quer, na hora que ela te entregar o gato médio, ela vai pegar gato de tudo que é lado para te entregar. Então, quando você for pedir um contrato, se você for pedir um laudo, se você for pedir um resumo, se você for pedir um argumento técnico, qualquer coisa que você for pesquisar, você tem que sempre lembrar que ela está indo numa base que tem 1.000 quatrilhões de parâmetros. Que se você não disser exatamente o que você quer, a chance dela trazer qualquer coisa é muito grande. Os parâmetros lançados no banco de dados, alguns são de péssima qualidade, outros de excelente qualidade, e o sistema ele vai te dar algo que sempre vai necessitar de uma análise humana. Sempre. Posterior. Verdade, é verdade. Eu já vi coisas assim. É grosseiro, né? Laudos que foram concebidos com base em banco de dados, assim, absurdos, uma base né? fundamentada muito fraca. Por quê? Porque é o que se dispunha de informação. Eu quero mostrar agora para vocês como é que você sai você se desenrosca disso. Porque, de novo, né, o gato médio, ele é um problemão, né? Porque, cara, da onde ele tá tirando aquelas informações? E, aliás, aí vai um monte de diquinhas, né? Se você quer um texto de qualidade, você precisa escrever com qualidade. Você precisa escrever com um linguajar técnico de qualidade. Por quê? Porque não é um vetor. Se eu falo problema, ou se eu falo problema, exagerando no exemplo, mas você concorda que o vetor problema e o vetor problema são totalmente diferentes? São totalmente não, são diferentes. E aí eu estou indo com esse vetor e ele vai para uma base de dados procurar. Então, se eu vou com problema, aonde que ele vai encontrar similaridade? Em textos de gente que sabe escrever, né? Agora, se eu escrevo problema, aonde que ele vai buscar o vetor? Lembra que é por aproximação? Ele vai buscar lá no blog do Corinthians, lá, né, cara? Lá no... Se 10, 15 pessoas escreverem problema, vai virar problema. Exatamente. Então, assim, a gente tem que escrever com o português correto. Se eu estou escrevendo um arquivo, se eu quero um arquivo técnico de engenharia, eu preciso escrever com o linguajar de engenharia. Percebe? Por quê? De novo, eu vou entrar numa base de dados que tem 1.000 quatrilhões de... Eu sempre brinco nas minhas palestras que quando você chega no ChatGPT e você faz uma pergunta, imagina que você chegou numa biblioteca
Aí você trouxe, imagina que tem livro, cara, mas tem livro para uns 50 andar para cima, 200 metros para lá, 200, aí tem a bibliotecária lá na frente, lá. Aí você chega nela e fala assim, oi senhora, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tô procurando um livro, ele é assim, ó, ele é mais altinho, ele é médio assim, ele não é muito grosso, eu não lembro bem o nome dele, ele é azul, tem um homem na capa lá, tá? Imagina a cara da bibliotecária, né? Tipo, meu, deve ter uns 1 milhão de livros assim. Quando você vai com um prompt ruim, é isso que você tá fazendo. Você tá chegando na bibliotecária lá e falando assim, me vê um contrato aí, me ajuda aí a achar um livro que tem contrato. Ela imagina a cara dela, meu, tipo, ela olha para uma base que tem 10 elevado a 18 parâmetros e fala assim, cara, você quer contrato? Então eu vou te dar contrato aí. E te entrega e pode vir qualquer coisa, né? Então essa que é a característica. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, porque eu acho que essa que é a graça do negócio, né? Mostrar como que a gente se livra, né? Como que a gente lida com essas situações com ferramentas que estão disponíveis, a maioria delas gratuitamente. Então a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui é essa aqui, ó, Notebook LM. Alguém já usa essa ferramenta? Conhece? Já ouviram falar nessa ferramenta? Então vamos entender o mercado da IA para a gente entender como esse cara surgiu. Quem descobriu a tecnologia para fazer o ChatGPT, né, aquele negócio que eu falei para vocês da NVIDIA, de pegar as placas de vídeos e fazer um puta processamento, foram os pesquisadores da Google. Lá em 2016, eles publicaram o artigo, tudo e tal. Só que quem botou o negócio para funcionar foram os caras de uma startup que chama OpenAI. Chamava, né? Porque agora vale mais de 500 bilhões de dólares. E os caras, eles criaram essa solução, e no começo, por que chama OpenAI? Era uma empresa que 6 bilionários, Elon Musk era um deles, eles botaram $1 bilhão cada um para fazer uma inteligência artificial disponível para a humanidade gratuito. Por isso que chama OpenAI. Só que quando os caras viram a grana que esse negócio ia dar, eles mudaram rapidinho, transformaram numa startup e virou uma empresa. E o Elon Musk foi um dos que saiu. É ele e um cara e um outro lá que fundou a OpenAI. E aí virou uma empresa, americanão, né? Puta, ganhando dinheiro pra caramba e tal. E aí puxou o tapete de todas as empresas. Porque eles saíram com o produto, lançaram o ChatGPT, né, lá em novembro de 22, derrubou todo mundo e todo mundo tem que correr atrás. Então a Google, a Amazon, a Microsoft, todas elas têm que fazer alguma coisa para tentar competir com o ChatGPT. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o ChatGPT tem 700 milhões de usuários. Se você somar todos os usuários de todas as outras IAs, não dá 10% do ChatGPT. Então, assim, eles que mandam no mercado. Então, as outras empresas precisam fazer alguma coisa para tentar levar o usuário para lá. E essa aqui é uma ferramenta muito legal da Google que chama Notebook LM. Então, vou ver aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Ó. O que o Notebook LM faz? Ó. Imagina que você pode adicionar as suas fontes, mas em qualquer mídia que você pode imaginar. Você tem vídeo, você tem PDF, você tem foto, você tem arquivo de Word. Imagina, eu tenho um monte de planilha, você joga tudo dentro desse cara aqui. Tudo. Você joga tudo aqui dentro. E aí você pega o poder computacional que, em vez de olhar para 1.000 quatrilhões de parâmetros, vai olhar para a sua base de dados. Ou seja, o efeito dele se perder com tanta informação, isso está totalmente mitigado. Por quê? Porque ele vai para um universo conhecido, e aí, obviamente, se a resposta do que você está perguntando está ali dentro, né? Porque às vezes a gente pergunta uma coisa que a resposta não está lá dentro, né? Ela não vai fazer mágica, né? Mas, teoricamente, você pode jogar todas as informações dentro de um notebook, olha lá, tá vendo? Adicionar fontes. As fontes permitem que o notebook baseie as respostas nas informações mais importantes para você. Por exemplo, plano de marketing, leitura de curso, nota de pesquisa, transcrição de reunião, documento de venda, tudo que você pode imaginar, links de texto, imagina que você joga tudo lá dentro. E aí você cria uma versão, é como se você estivesse criando um chat GPT, mas só com o seu conteúdo. Então, por exemplo, imagina que você está tocando um projeto, sei lá, está construindo um shopping, imagina a quantidade de documento que tem, projeto e tudo que envolve uma construção grande. Aí você pega e joga tudo lá dentro. E aí você começa, olha, você consegue enxergar alguma perspectiva de falta de material aqui, por exemplo? Aí o Notebook LM vai lá dentro, né, vai usar os modelos da Google, né, que não é o ChatGPT, e vão fazer análises baseadas no conteúdo que você carregou. Ah, então, sei lá, mostra para mim aí como é que foi o histórico de custo ao longo desses últimos, sei lá, imagina que o projeto tem 3 anos, você fala,
fala para mim, faz um resumo para mim de tudo que aconteceu na parte de custos desse projeto. Ele vai lá e vai analisar tudo isso daí. Propõe para mim um dashboard para eu poder fazer um controle para poder acompanhar essa obra. Ele vai propor para você um dashboard. Ou seja, é uma ferramenta extraordinária para você colocar informações específicas para você ter a sua IA. A IA do seu escritório. Já tem muita gente ganhando dinheiro. Sabe como que as pessoas vão ganhar dinheiro num futuro não muito distante? Já tem gente fazendo isso já. Por exemplo, eu conheci um médico de São Paulo que é um neurologista muito famoso. O que ele está fazendo? Ele está pegando artigos médicos e ele está lendo o artigo e fala, vai para o meu notebook LM. Ele está curando conhecimento. Aí ele pega um conhecimento, isso aqui é porcaria, não vai entrar na minha IA, vamos chamar assim. E ele está curando. Ele disse que para mim que já tem mais de 1000 artigos. Então o que ele está fazendo? Ele está vendendo a assinatura para o notebook dele para outros neurologistas. Por quê? Porque se eu entrar no ChatGPT, lembra do gato médio? Puta, o gato médio do ChatGPT é uma bosta para neurologia. Mas e o gato médio de uma base de dados para um dos melhores neurologistas que leu um por um, né? Aí tem que acreditar nele, né? Que ele leu um por um e falou, não, meu gato médio aqui do meu notebook, eu vendo isso para outros neurologistas do Brasil que queiram utilizar uma base de dados que foi curada por ele. Você vê, não foi construída por ele, né? Ele não foi ele que escreveu os artigos, eventualmente pode ter o artigo dele lá também. Mas ele está vendendo o conhecimento dele desse jeito. Ele tá dizendo o seguinte, ó, você confia no ChatGPT? Você é louco. Né? Chega num congresso de neurologia, chega para os neurologistas e fala assim, você tem alguma dúvida? Você pergunta no ChatGPT? Pergunto. Puta, vocês são corajosos mesmo, né? Porque o gato médio pode trazer qualquer coisa. Agora, se você pegar a minha assinatura do meu notebook, eu garanto para você, lá tem 1.243 artigos, eu li todos, tudo do mais alto nível, lá você pode perguntar lá, que o que vier dali eu garanto. O que ele também não pode garantir 100%, mas pelo menos o gato médio que vai vir dali, a chance de ser uma lambança é minúscula. É minúscula. CI, ele fica tipo numa nuvem no CI ou é por questão de segurança? Ele fica na nuvem da Google, né? A Google garante a segurança. Né? Então, do mesmo jeito como a gente confia no Gmail, como eu confio no Google Drive, eu tenho que confiar que eles... Assim, essas perguntas são sempre recorrentes, né? E eu sempre digo o seguinte, ó, quando você está pegando um produto que veio da Google, da Microsoft, da Amazon, essas empresas são empresas que valem mais de $1 trilhão. A gente achar que esses caras vão brincar com isso, né? De falar assim, vou pegar as informações e vou sair jogando no mercado e tal. Agora, claro que tem modelo chinês aí, né? Cada um por si, Deus por todos. Mas, por exemplo, essas empresas aí, gente, se ela tá falando que ela não vai disponibilizar as informações, é claro que ela sempre vai ter acesso à informação, mas ela tem acesso às nossas informações desde sempre, né? A partir do momento que você botou o Gmail, né? O Microsoft tem lá o Outlook há quantos anos? Tem uns 30 anos que tem o Outlook. Ela sempre teve acesso aos nossos dados. Agora, quer dizer que ela rouba nossos dados e sai jogando no mercado? Não, ela não faz isso. Ela usa para ela desenvolver produto para nós. E aí com as inteligências artificiais é a mesma coisa. Se a Google está dizendo que ela não vai usar os seus dados para treinar os modelos dela, eu acredito, sem problema. É um aplicativo pago esse? Então, é assim, ó. Ou é pago por níveis de acesso? É sempre assim. Essas IAs, elas usam um modelo de negócio que chama freemium. Você usa free por um tempo, aí na hora que você começou a gostar, vira premium, né? Então, o cartão de crédito sempre vai aparecer em algum momento, mas depende do seu uso. Mas, por exemplo, ó, a empresa que eu tenho, a solução, eu uso tudo da Google. Eu uso o Google Suite, que chama. Então, eu uso o notebook LM. Nunca me falou assim, tipo, ó, para de botar coisa aqui dentro. Tipo, eu tô botando. Agora, por exemplo, uma pessoa que não tem o Google Workspace, aí como é que é? Não sei, mas provavelmente ele vai te dar uma cota lá, né? Quando você ultrapassar, ele vai pedir seu cartão de crédito. Mas no meu caso, eu uso esse negócio aqui e nunca ele me barrou de falar assim, ó, você já colocou informação de mais, já colocou informação de menos, tal. Então essa é uma ferramenta que ajuda a se livrar, mas assim, esse se livrar é sempre entre aspas, né? Porque assim, sempre tem a chance de vir uma lambança, mas a chance é minúscula. E aí o pessoal sempre fica bravo, né? Do tipo assim, fica triste nas palestras, quando eu falo que as IAs alucinam. Eu falo, gente, o dia que inventarem uma IA, que tudo que você perguntar ela responde certo, tudo que você pedir para calcular, ela sabe calcular. Ela nunca errar, nós vamos vender coco na praia, né? Porque acabou tudo, né? Acabou o mundo das profissões, porque se ela faz tudo certo sempre, para que o ser humano vai ter relevância? Agora, hoje não. Hoje é um bate-bola entre um bom profissional e uma IA dessa daqui. Puta, o cara vai fazer chover.
Agora, o profissional que simplesmente joga as coisas aqui dentro e que copia e cola o cara entregar sem fazer uma análise crítica, tá morto. Tá morto. Uma hora isso aí vai escapar. E aí são muitos os relatos que eu tenho visto nas empresas de profissionais jogando a reputação na lata do lixo por causa do ChatGPT, por causa de não analisar as informações que vêm lá de dentro. Certo? Então, Eu consigo. Oi. Como funciona? Tipo, eu tenho uma empresa, o sistema de RH, o sistema financeiro. Eu consigo jogar esses dados via sistema automático ou tenho que gerar relatórios? Então, boa pergunta. É assim, ó, tem dois jeitos principais de você usar IA numa empresa. Ou você usa com ferramentas pessoais, tipo ChatGPT, Gemini, Copilot, LM, ele é uma ferramenta de uso pessoal, privado. Claro que você consegue usar para alguma coisa, assim, uma área, umas 2 ou 3 pessoas, mas ela é uma solução principalmente pessoal. E aí eu tenho as soluções que são soluções corporativas, que a Google também vai fornecer um monte. Que aí eu preciso vir com um desenvolvedor para eles pegarem essas informações e virem sistemicamente para dentro de um bicho desse daí. Então eu tenho as duas opções. Eu consigo fazer isso e usar para o meu trabalho. Agora, se eu quiser fazer isso pela empresa, imagina, eu quero pegar o departamento de RH inteiro e jogar lá dentro, não sei o quê, quero fazer um negócio mais parrudo, eu quero que essa alimentação seja automática, eu vou precisar contratar desenvolvedor para fazer essas ligações, que é perfeitamente possível de fazer. Mas aí eu já vira uma solução corporativa, não mais uma solução individualizada como um notebook LM. Mas... Você quer um programa específico, tem que ter alguém para desenvolver. Exatamente. Você tem que dar informação mais objetiva. Mas a revolução dessa IA generativa é exatamente porque ela está possibilitando que os profissionais consigam usar isso com autonomia, sem precisar fazer uma solução muito engenheirada. Então, por exemplo, né, eu tenho dado muito curso para a área de recursos humanos, onde as próprias analistas, por exemplo, ó, o que elas fazem aqui? Ó? Eu fiz um trabalho para uma empresa que elas tinham 12 mil currículos na base de dados, jogaram tudo dentro do notebook LM. Aí aparece uma vaga nova, ela vai no notebook LM e coloca assim, ó, para essa vaga aqui, me traz aí os candidatos que tem mais fit com essa vaga que é. Vai e entrega lá, 3. Ah, eu quero 5, ela entrega 5. Ah, eu quero 50, ela entrega 50. Então, para esses usos assim, sabe, onde vai fazer muita diferença para o profissional e talvez para aqueles que estão no entorno dele, né? Mas não é uma solução que eu posso assim, mas aí como é que eu faço para vincular no banco de dados, que elas tiveram que carregar manualmente, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse que isso fosse automático, eu preciso desenvolver uma solução, que também não é nada complicado, mas aí já sai do escopo da gente, tem que contratar uma empresa com desenvolvedor, tudo. Não dá para fazer sozinho um negócio desse. Por enquanto, tá? Eu acho que mais uns 3 anos, tudo isso que a gente está vendo agora vai ser tudo... Eu quero automatizar o RH inteirinho. Você vai conseguir, arrastando caixinha, fazer isso, mas hoje não dá ainda. Como a gente vai alimentando ela, eu pego todos os relatórios de análise de performance da minha empresa, que é tudo pessoal, eu vou alimentando ali. Quando eu quiser um modelo mais próximo, eu consigo gerar dali dentro. Exatamente. Ela vai se autoalimentar dessas informações que eu estou colocando ali. Exatamente. E o universo de conhecimento dele, você que dá. E com isso, a chance dela alucinar é muito baixa. Mas, de novo, né? Claro que se você perguntar coisa que está lá dentro, né? Porque às vezes a gente também bota um monte de informação e sai perguntando coisa que não tem na base. Aí ela dá umas alucinadas que ela não tem discernimento para isso, né? Mas... No prompt você tem que especificar que você quer análise com base nas informações. Não, no notebook LM não. No notebook você carrega para dentro, você trata como se fosse um chat GPT, só que com o seu conhecimento. Você não precisa falar para ela, ó, vai na minha base de dados. Ela já faz isso, já. Ela já atua já automaticamente para você. É bem legal. Eu ouvi falar que as pessoas falam assim, quem usa muito chat GPT, por exemplo, você paga o chat GPT? Não paga. Então, se tu não paga, tu não está usando nem 1%, sei lá, da capacidade. Isso é verdade. É um pouco exagerado, eu diria assim, sabe? Eu pago. E o que é a vantagem de pagar o chat GPT aqui, ó? Eu tenho aqui o chat GPT. Primeiro que você tem sempre acesso ao modelo melhor modelo, que é o 5, sempre, né? Então quem tem a conta gratuita, às vezes pega o 5, às vezes pega o 4, e aí ele fica cortando o seu uso, né? Você usa um pouco, aí ele para e fala, ó, você só pode usar daqui 3 horas. Então aqui você está pagando mais por uma disponibilidade, não vou falar que é infinita, porque ela também tem limite, mas o limite é difícil bater esse limite. Acho que eu bati 2 vezes em 3 anos, né? Então, o que você está comprando aqui é um acesso amplo e restrito a todas as ferramentas que ele tem de maneira mais liberada, assim. A conta gratuita tem acesso a 90% do que o ChatGPT tem, mas o problema é que ela fica barrando, né?
fica bloqueando. Aí, por exemplo, uma outra coisa que eu quero mostrar, já que a gente está falando de ChatGPT, esse aqui eu não vou conseguir botar para rodar porque demora, tá, pessoal? Mas é esse modo agente aqui, ó. O que faz um agente? O que é um agente de IA? Um agente de IA é uma aplicação de inteligência artificial que pega várias IAs e faz uma IA principal coordenar dentro do campo de autonomia que você der para ela. Olha que coisa louca isso. Então vamos lá, de novo. O que é um agente de IA? É um conjunto de IAs que é coordenado por uma IA que dentro dos limites que você der, ele vai atuar com autonomia para fazer o trabalho completo. Então, por exemplo, ó, o ChatGPT tem e funciona, viu? Ó, modo agente, ó, eu posso usar 40 itens. Você vê que, mesmo tendo a conta paga, não é um negócio liberou geral, porque isso aqui consome um poder computacional absurdo. Então eu tenho 40 por mês aqui, já zerou hoje, inclusive. Já rodou de novo. Olha o que por exemplo, o que dá para fazer aqui, ó. Eu chego aqui e falo assim pro ChatGPT, ó, entra no meu Drive e procura uma pasta que tem uns arquivos jurídicos, só que eu não lembro do nome, tem arquivos jurídicos lá. Beleza, ele acha a pasta. Lá dentro tem um monte de arquivo misturado, eu quero que você pegue os que são referentes a tal assunto, entra nos arquivos, lê os arquivos e pega prazo, pega a ação com o prazo e o responsável que está pendente, só o que estiver pendente, e separa isso. Aí ele vai, faz tudo isso e separa. Aí você continua pedindo pro agente, você faz tudo isso num prompt só e ele vai fazer tudo só na sequência. Depois que você pegar isso daí, vai no meu e-mail, abre meu e-mail, bota isso tudo no e-mail e manda para fulano imediatamente. Aí ele vai e faz tudo isso na sequência. Aí você ainda coloca assim, ó, procura para mim na minha próxima terça-feira na minha agenda quais são os meus primeiros 30 minutos livres e marca uma reunião comigo com essas pessoas que você mandou o e-mail e já marca e manda o convite para todo mundo. O agente faz tudo isso sozinho. Tudo isso sozinho. Tudo isso. Aí por que eu falo que isso vai ser um regaço no mercado de trabalho? Porque por enquanto isso aqui está no começo e ainda não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu não dou 3 anos para isso aqui ser a coisa mais fácil do mundo. Aí você pega uma área igual contabilidade, por exemplo. Você chega na contabilidade, você chega para um agente de IA e fala assim, ó, todo dia eu quero que você pega tudo que entrou, tudo que saiu, pega aqui, pega do relatório, pega não sei o que, entrega, aí vem, cara, o agente vai fazer isso voando. Na verdade, já faz grande parte disso, né? Só que você delega a outras pessoas, tu fazer tudo de uma forma organizada, tu tem a informação na hora com a... Exatamente. Então, assim, os agentes de IA vão arrebentar o mercado de trabalho, mas, assim, principalmente no primeiro começo, esses cargos de entrada, né? Auxiliar administrativo, assistente administrativo, todas essas áreas que são áreas de entrada, que fazem as rotinas de qualquer tipo de escritório, os agentes... A tecnologia já existe, já faz. É que ainda dá pau, tem dificuldade para integrar com determinado sistema, mas isso tudo, gente, já estão resolvendo já. Eu não dou 3 anos para isso estar redondo, de você entrar e por voz você dá o comando para o agente dizendo isso daí, ó, eu quero que você entre no relatório tal, no dado tal, pega o dado da conciliação como contábil, aí você pega daqui, tira dali, põe no Excel, põe não sei o que, papapá, aí você dá, o agente faz tudo sozinho, ele faz tudo, e eu falo que ele tem autonomia dentro da instrução que você der. Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma outra ferramenta, que é uma ferramenta chinesa, que essa eu não recomendo que vocês usem nas empresas de vocês. Aí é um uso mais por sua conta e risco, né? Porque a gente sabe que na China eles podem fazer o que quiser, né? Então, mas a ferramenta é extraordinária, chama Manus. Ó, já estão lançando uma ferramenta nova, já nem tinha visto isso aqui. Ó. Olha que legal essa ferramenta. Então, como é que funciona um agente de IA? Então, essa aqui é diferente do ChatGPT, que o ChatGPT é o que a gente chama de modelo conversacional. Eu falo, ele responde, eu pergunto, ele responde. Se eu paro de falar, ele para de responder. Então, esse é um modelo conversacional. O Manus, ele é um modelo de agentes. Então, eu dou as instruções para os agentes fazem tudo sozinho. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui no cantinho, aqui nessa lampadinha, no conhecimento, e eu adiciono uma rotina. Então deixa eu pegar uma aqui de normas ISO, ó, que eu falei que a gente vai fazer aqui, ó. Olha que legal que é isso aqui, ó. Nome do meu agente, normas ISO. Manus usa quando? Quando for pedido para analisar procedimentos operacionais segundo as normas ISO vigentes. Conteúdo, ou seja, eu vou dizer para ele o que eu quero que o agente faz. O usuário irá carregar um procedimento operacional de qualquer área de uma empresa e que por meio dos agentes de IA realize a seguinte sequência de atividades. 1. Analisa o procedimento operacional e identifica de qual área é e de que se trata. 2. Analisa o procedimento pela ótica da ISO 9001
e dá uma nota de cumprimento de 0 a 100%. Aí faz a mesma coisa para ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, papapá. Olha quantas normas aqui, ó. E chega no final, reescreva uma versão final, corrigindo o arquivo original e adaptando para que uma vez só o procedimento seja capaz de cumprir todas as normas ISO aplicáveis. Entenderam o caso? Imagina que eu cheguei numa empresa e aquela empresa, a empresa quer certificar, como se fosse possível eu pegar 10 normas e falar, a empresa agora quer se certificar nessas 10 normas. Imagina o alvoroço que ia ser, porque eu tenho lá o procedimento e o procedimento está escrito do jeito que a empresa sempre trabalhou. Eu ia ter que pegar procedimento por procedimento e reescrever. Então eu criei um agente que pega esse procedimento e adapta esse procedimento para ISO 9001, para 14000, para não sei o que. Ele vai reescrever o documento e deixar ele adequado para todas as normas para ele poder passar numa auditoria. Então eu criei esse agente aqui. Aí demora um pouco para rodar, então eu já vou pegar um que já esteja pronto só para vocês verem a entrega aqui, ó. Aqui, ó. Avaliação de procedimento. Avalie esse procedimento de acordo com as normas ISO cabíveis citadas no conhecimento fornecido para você. Então eu já estou conversando com a gente, ele já sabe do que eu estou falando já. Aí eu peguei aqui um que eu criei na minha cabeça, ó, procedimento operacional, adição de metal líquido da fundição. Aí ele começa a trabalhar, ele começa a analisar, ó, ele avalia de acordo com a conformidade, ele faz uma avaliação e começa, ó. Concluiu a análise. Área identificada, produção, unidade de fundição industrial. Conformidade inicial com a ISO 9001, qualidade 85%. Conformidade inicial com a ISO 14000, 60%. Ele foi avaliando, primeiro ele fez um diagnóstico de como que aquele procedimento está de acordo com aquela norma vigente. Ele fez um levantamento. O procedimento foi completamente reescrito para incorporar todos os requisitos faltantes, resultando em um documento abrangente que atinge 100% de conformidade com todas as normas ISO avaliadas. Ele reescreveu, está aqui o documento, ó, POP revisado. Tá aqui, ó. Tempo que leva? Ah, demora muito, tipo uns 2 minutos. Se você for no café e voltar, quando você voltar tá pronto. Aqui, ó. Ó, objetivo, ó. Estabelecer diretrizes rigorosas para a operação. Aí ele citando as normas aqui, ó. Pá. Abrangência, tal. Referências. Aí deu todas as normas que ele avaliou. Olha que coisa linda isso aqui, pessoal. Definições. Responsabilidades. Materiais e equipamentos, etapas do processo, gente. Tudo que envolveu a adição de... Deixa eu mostrar o que eu entreguei. Ah, eu fechei aqui o... eu vou explicar. O que eu peguei? Eu peguei um procedimento, como se eu fosse um procedimento lá da Tupi, lá. Lógico, a Tupi é certificada, mas não seria um procedimento desse. E aí eu falei assim, ó, checa para mim a conferência com essas normas e corrige ele e me entrega pronto. Ele fez isso, ele avaliou e falou assim, ó, nota tal para essa, coisa escrita aqui, pronto. Tá aí. Prontinho. Agora, claro que alguém precisa avaliar, olhar, mas perto do trabalho que dá para fazer isso, o cara pegar e ler. Um cara que é um engenheiro de processo da fundição, lê um procedimento desse em 3 minutos, corrige o que tem que corrigir, pronto, próximo. E se você pegar esse que você recebeu e colocar de novo ele, vai dar 100% de tudo? Não fiz o teste, é um bom teste para ser feito. Esse aí, obrigatoriamente, tinha que ser feito no agente. Se jogasse só no GPT normal, sem ser o agente, ele não criaria? Então, boa pergunta. Os agentes, eles são criados em cima de modelos de IA generativa. Então a resposta é sempre sim. Se eu quiser fazer tudo manualmente, eu consigo, porque o agente está usando o ChatGPT nos bastidores. Só que qual que é a vantagem do agente? Primeiro que eu posso dar uma instrução muito maior do que aquilo ali que eu fiz. Aqui eu peguei para fazer uma rotininha básica, mas eu poderia falar assim, entra no Drive e pega os 100 arquivos que estão lá dentro e faz a mesma coisa. Entendeu? E aí, se eu tenho que entrar no ChatGPT, eu tenho que saber prompt, porque eu tenho que saber pedir. Então você imagina, você chega numa área e, por exemplo, uma coisa que eu sou chamado muito para dar treinamento, para treinar de ChatGPT todo mundo. Aí tem 10 caras da qualidade. Todo mundo treina, só que um faz o prompt de um jeito, outro faz do outro, um faz bem feito, outro faz mal feito, tal. Com o agente, eu treino um cara, pego o melhor, o que mais se destaca. Cara, você vai aprender a fazer o prompt, porque na verdade ele precisa fazer o prompt lá no agente, mas ele faz uma vez só. Ele faz, pronto, a partir dali vai ser feito sempre do mesmo jeito, com o mesmo estilo, com a mesma velocidade, entendeu? Você padroniza o jeito de fazer. E o pessoal restante não precisa nem saber o que é ChatGPT, nada, porque o agente está fazendo tudo sozinho.
Então eu só preciso que alguém analise isso depois, entendeu? Então o agente, ele é um automatizador do que o ChatGPT faz, mas a resposta é sempre sim. Ah, posso fazer no ChatGPT? Pode. É o que ele está fazendo, na verdade, só que ele está sistematizando isso, né? Entendeu? Bacana, né, pessoal? Pessoal, nem sei já mais que hora que eu comecei aqui, ó. 8h22 aqui, tá tudo... Deixa eu perguntar, William, uma coisa. Ali eu identifiquei que antes dele mostrar o relatório final pronto, ele te mostrou o que ele consultou, né? Os caminhos, né? Sim, numa... Você possa checar e verificar se os passos estão coerentes, se está tudo... No caso do agente, eu também tenho essa vantagem, porque ele só vai seguir os passos que eu dei. Porque se você viu nas instruções, eu passei rapidinho, mas eu falei para ele, ó, eu quero que você vai na norma tal, você vai na norma tal. Então a chance de ele alucinar é muito baixa. Por quê? Porque ele está seguindo exatamente o que eu falei para ele fazer. Ele não vai procurar em outra norma. Eu falei para ele procurar naquela norma, né? Então, a gente tem essa vantagem, né? Porque se eu entro no ChatGPT e peço um negócio, não sei qual exatamente foi o caminho que ele fez, no agente, ele vai cumprir rigorosamente aquilo que eu falei que ele tem que fazer. Certo? Bacana, né? Mais uma dúvida. Em várias vezes que eu entrei para pesquisar, a maioria dos livros pagos, eu não consigo ter acesso à transcrição desses livros sem pagar. Quando tu pede para o ChatGPT alguma coisa assim, como ele busca esses dados? Porque ele busca os dados reais dos livros que são pagos. Inclusive, alguns, eles me trouxeram alguém gerou um PDF desse livro e jogou na internet e ele traz transcrito esse livro. Como que ele faz essa com dados pagos? Eles compram, eles pagam por isso. Pagam isso. Sai pouco para ele. Não, isso aí pra eles não é nada. Você sabe, ó, quando o ChatGPT surgiu, ele usou o modelo 3.5. Aí você fala assim, poxa, mas não começou com o 3.5, né? Então tem o 3, tem o 2, tem o 1. O 1, que foi o primeiro, quando eles ainda eram uma empresa bem intencionada, o 1, eles compraram 11 mil livros. Eles compraram e botaram na base de dados. Eles começaram a testar e falaram, pô, esse negócio funciona, cara. E aí foi aí que eles começaram, mas e se a gente pegasse o conhecimento que está na internet? E aí eles começaram a viajar, sabe? E aí que surgiu o ChatGPT já, hoje já vê, com 1.004 trilhões de parâmetros. Inclusive, nessa versão 5, é a primeira vez que ele foi treinado com um dado que ele mesmo gerou. Nunca tinha acontecido isso. E aí, cada vez mais, o percentual de conteúdo que é criado pela IA vai aumentar. E imagina como é que vai ser isso pela frente. Não sei, não sabe. Mas ele já tem 5%, se eu não me engano, com conteúdo que foi ele mesmo que gerou. Então você imagina que como é que vai ser isso para o futuro, né? Porque ele não tem mais onde tirar dados. Não tem mais, assim, tipo, não tem o que fazer. Bom, pessoal, e para terminar, deixa eu mostrar para vocês uma técnica de prompt, que tem uma das que tem no meu livro aqui, para vocês entenderem o que é uma técnica de prompt e como ela é 0% intuitiva na maioria dos casos, assim, né? Então olha que legal que é isso aqui. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que chama Insert Prompt. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo da área de RH, porque é o mais fácil de entender, e aí vai ficar bem claro para que serve, aí vocês imaginam as aplicações aí na área de engenharia. Então imagine que eu quero fazer o seguinte, imagine que eu trabalho na Tupi ainda, e a Tupi decidiu que toda vez que um funcionário fizer aniversário de tempo de casa, ele vai receber uma mensagem personalizada dizendo, olha, William, você está fazendo 2 anos de casa, parabéns, tal. Só que em vez de receber o caro OA, colaborador OA, parabéns pelos seus X tempo de casa, fique conosco para sempre, em nome de Jesus, amém. Né? Em vez de receber uma mensagem dessa totalmente padronizada e sem graça, eu vou usar uma técnica de prompt para criar uma mensagem totalmente personalizada, que se os 9.000 funcionários receberem a mensagem vai ser diferente por cada um deles, com a realidade de cada um. Olha que legal que é isso aqui, ó. Então a técnica, então, ó, vamos lá. Ó. Caro colaborador. Ixi, Maria, escrevi tudo errado. Caro colaborador. Aí eu vou colocar entre colchetes. Peraí. Caro, aí eu vou colocar entre colchetes nome do colaborador. Quando você faz isso para o ChatGPT ou qualquer uma das IAs generativas, o que ele entende? Ele entende que tudo que estiver fora do colchete é um texto padrão e o que está dentro do colchete ele vai ter que colocar um conteúdo.
que ou você fornece ou ele inventa. E aí Deus nos ajude, né? Então vamos lá. Ó, caro colaborador, parabéns. O cara não sabe nem escrever, vem da aula de IA, né? Parabéns pelos tempo de casa. Ó, parabéns pelos 5 anos. Parabéns pelos tempo de casa, anos conosco. Sabemos que você sente muito a falta. Aí olha que legal que é isso aqui, ó. Vou colocar entre colchetes. Aí vou colocar entre colchetes. Algo típico da cidade de origem. Ó, sabemos que você sente muito a falta de e mesmo assim está aqui feliz conosco. Então eu vou escrever aqui de qualquer jeito também, porque aqui, ó, conosco. Sua, aí eu vou colocar, ó, função na empresa é muito importante para, aí eu vou colocar entre colchetes, colaboração específica dessa atividade. Atividade na empresa. Seus filhos, nome dos filhos, certamente tem muito orgulho do profissional incrível que você é. Parabéns, vai, para resumir também, vocês já vão entender exatamente como é que é. Então, o que é a técnica de prompt? A técnica chama Insert Prompting. Sei que tá difícil para enxergar aí do fundo, mas o prompt tá tudo aqui, ele vai repetir tudo que não tá entre colchetes, e tudo que tá entre colchetes ele sabe que é uma variável. Então, ou eu forneço, ou ele inventa. E aí, vamos lá. Então, como é que funciona? Eu vou carregar esse prompt e o ChatGPT vai achar estranho num primeiro momento, que eu estou carregando aqui sem explicar nada. Claro que se eu fosse usar na prática, eu colocaria, essa aqui é a técnica de prompt, insert prompt e tal, mas tá tudo bem, não tem problema. Ele até deixou num modelinho mais bonito para entregar. Aí, o que eu vou fazer aqui, Eu tenho o nome do colaborador, tempo de casa, algo típico, função na empresa, colaboração específica e nome dos filhos. Eu tenho 6 variáveis para entregar para o ChatGPT se eu não quiser que ele invente nada. Então eu vou dizer o seguinte, crie uma mensagem para William Maza, 5 anos de casa. Sabemos que você sente muita falta, nascido em São Paulo, capital. E mesmo assim, algo típico da cidade de origem, sua função na empresa é colocar gerente de inovação, sei lá. Não, essa não pode, isso ele não aceita. Aí é muito importante, colaboração específica, não vou colocar, e os filhos, Heloísa e Pietro, que são meus filhos de verdade. Então vamos lá, eu entreguei o nome, o tempo de casa, onde eu sou nascido, minha função e os meus filhos. Só que eu entreguei 5. 2 delas eu não entreguei, aí que é a mágica do negócio, que ele vai criar. Então vamos ver, Você imagina eu ter que fazer isso para 9.000 funcionários, eu ter que descobrir cada uma deles, né? Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Caro William Maza, parabéns pelos seus 5 anos conosco. Sabemos que você sente falta do ritmo acelerado e das boas padarias de São Paulo. Não sinto, mas tudo bem. Mas é inspirador ver como trouxe toda essa energia e visão inovadora para o nosso time. Como gerente de inovação, você tem sido peça-chave em transformar ideias em resultados concretos e inspirar todos nós a pensar diferente todos os dias. Seus filhos Heloísa e Pietro certamente têm orgulho do profissional que você é. Parabéns por essa trajetória brilhante, tal. Aí me fala, o pessoal fala assim, a IA vai desumanizar
o ambiente de trabalho. Será mesmo que vai desumanizar? Será que isso aqui é desumanizar o ambiente de trabalho? Eu vou mandar para os 9 mil funcionários da empresa. E aí, se o cara veio de Jaboatão dos Guararapes, se ele tem 12 filhos, se ele não veio da Venezuela, se ele veio do Haiti, consigo escrever até em crioulo, que é a linguagem deles lá, né, o idioma deles. Percebe? Se eu tivesse que fazer isso na unha, eu tinha que contratar umas 5 pessoas só para ficar. O que o cara faz em Garanhuns? Aí vai lá no Google. O que o cara faz em Garanhuns? Ah, tem o mercado de não sei. Beleza, bota aqui. O que o cara faz? Ah, o cara ele é analista de marketing. Puta, o que o analista de marketing faz? Aí vai... Gente, é impossível fazer isso. Agora, eu podia estar pegando isso aqui de uma planilha de Excel, onde eu tenho só essas informações. Ó, é o William, tanto tempo de casa, ele é gerente de inovação e o filho dele chama Pietro e Heloísa. Aí eu peço pro ChatGPT entrar na planilha e falar assim, você descobre para mim quem tá fazendo aniversário de casa hoje, não precisa nem ter a coluna, tá fazendo tanto, não. A planilha, data de entrada, vai lá naquela coluna e vê, baseado na data de hoje, quem tá fazendo tempo de casa, calcula quanto tempo de casa que é e traz a resposta pronta. Aí ele faria tudo isso numa planilha com 9 mil funcionários e, sei lá, 9 mil, né? Deve dar o quê? Umas 30 pessoas por dia, é isso? Não, umas 300 pessoas por dia, é isso? Eu tô fazendo, tô ruim, digo, não, é 365 dias, umas 30 pessoas por dia devem fazer tempo de casa na Tupi. E aí eu pegaria isso da planilha, só precisaria de alguém para ler o conteúdo, porque às vezes ela falha aonde? Imagina que a pessoa não tem filho, às vezes ele dá uma alucinada e fala, seus 100 filhos, né? Ele colocaria 100 filhos, então você precisa dar uma curada, né? Pode acontecer, mas assim, é raro acontecer, mas pode acontecer. E aí você entra agora, você imagina você fazer contrato desse jeito, ou você quer se comunicar com seus clientes no final do ano, você quer mandar uma mensagem personalizada para cada um, você não quer mandar uma mensagem, vai mudar um diretor da empresa, você quer anunciar que alguém se aposentou, só que aí você não quer mandar uma mensagem geral, você quer mandar uma mensagem personalizada para cada cliente seu, você pode criar de um jeito que essa técnica vai mostrar exatamente com essas nuances, né, personalizado. Eu fiz um projeto, para terminar aqui, pessoal, eu fiz um projeto com uma empresa que eles têm transportadoras, eles acionam transportadoras no Brasil inteiro, e aí chegou em maio, eles queriam saber como que a IA podia ajudar eles para conseguir mais cliente em junho. Aí perguntamos para o ChatGPT, e aí ele falou o seguinte, ó, em junho ele foi mostrando todos os eventos que tem no país, principalmente aquelas festas que tem no Nordeste, lá em Caruaru e Campina Grande, as festas juninas. É, São João lá, né? Aí ele falou o seguinte, por que vocês não se comunicam com as transportadoras de lá, oferecendo serviços, tal. Então, o que a gente fez? A gente fez um prompt desse, só que ele se comunicava com o CRM da empresa, né? É um pouquinho mais sofisticado, mas a ideia é essa daqui. Pegava exatamente o que a empresa contratou no ano passado com cada transportadora, pegava algumas informações e mandava uma mensagem personalizada para cada transportadora. Então, transportadora Cometa Azul. No ano passado, vocês fecharam 20 caminhões com a gente e entregaram principalmente doce e pé de moleque. Pô, esse ano vocês não querem fazer de novo com a gente? Não deu certo a parceria? Beleza. Aí chegava outra, aí, com o mesmo prompt, ela ia no CRM e pegava lá, transportadora do Serjão, carregamos com você 20 carretas de quentão, né, totalizando tantos mil reais de faturamento. Você não gostaria de repetir essa parceria? Foi uma mensagem dessa personalizada para cada transportadora da região e se comunicando. Foi um sucesso absurdo, porque quem recebe isso é sempre uma pessoa, né? E a pessoa recebeu uma mensagem dessa versus uma mensagem fria, do tipo, oi, caro cliente, estamos aqui oferecendo nossos serviços para repetirmos a parceria de sucesso. Nem sabe se teve a parceria ou não, né? Mandou para todo mundo, às vezes nem fechou nada com o cliente. E aí a gente consegue, com uma técnica de prompt dessa, fazer uma mensagem totalmente personalizada. E pode fazer um contrato. Gente, não tem limite para tudo que você pode criar aqui dentro. Só encerrando isso aí, exatamente esse exemplo. Se você tivesse ali a planilha agora no Excel, teria que ter alguém, um outro desenvolvedor, ou é na prática? Como é que eu linkaria ela ali a essa planilha, vamos dizer, para entender essa fazer parte? Já. Porque por coincidência esse é um exemplo. Eu venho no botãozinho de mais e eu vou colocar aqui, ó, adicionar fotos e arquivos. Ah, não, peraí que eu já comecei aqui, ele não vai deixar... Não, peraí, ó, adicionar fotos e arquivos. Deixa eu achar essa pastinha aqui, ó, exemplos de IA. Ó, a planilha de Excel, eu tenho até ela aqui já, ó. Colaboradores insert prompt, eu acho que é essa daqui, ó. Preencha... Não. Crie
Crie respostas baseadas na planilha anexa. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Sua coluna, sua planilha, ele falando o que que tem lá. Aqui estão as mensagens personalizadas. João Pereira. Olha lá, ó. Tá indo um por um, certo? Aí deixa eu só abrir a planilha e falar assim, mas você tá enganando a gente. Documentos, exemplos de A, colaboradores, insert prompt. Vamos conferir um deles. Ó, João Pereira, Piracicaba, Laura e Miguel, operador de empilhadeira, 10 anos. Caro João Pereira, parabéns pelos seus 10 anos conosco. Sabemos que você sente falta das delícias do interior de Piracicaba, mas é inspirador ver como trouxe essa energia e dedicação para o nosso time. Sua atuação como operador de empilhadeira é essencial para manter nossa operação fluindo com segurança e eficiência. Seus filhos, Laura e Miguel, certamente têm muito orgulho do profissional exemplar que você é. Parabéns por essa trajetória incrível. O funcionário ia gostar de receber uma resposta dessa aqui? Eu não ia. Com certeza, né? Se eu tivesse linkado lá dentro da planilha de Excel, o telefone do colaborador, eu teria que desenvolver um prompt, um script para ele pegar esse número, ou o ChatGPT consegue lançar de alguma forma isso? Mas o número do telefone é só uma informação. Por que você quer o número do telefone? Você não quer ligar para ele, não? Mensagem automática para ele. Não, aí não. Não, é aquilo que eu falei para você. Esse tipo de ferramenta aqui, ela não tem integração muito sofisticada, né? Porque ela é para uso individual. Isso daí que você está falando, dá para fazer, não é difícil de fazer, mas aí é via desenvolvedor, porque aí eu tenho que fazer integração com o WhatsApp, que é um porre, é chato pra cacete, o WhatsApp é chato, mas dá para fazer. Aliás, a gente, nessa mesma empresa, a gente fez um outro produto. Eles vendem curso, eles têm uma lista de dados com caminhoneiros. Aí o caminhoneiro dirige truque, dirige carreta, dirige tal. Aí eles têm os cursos para os caminhoneiros. Aí a gente fez um programinha que fazia o seguinte, imagina, 300 mil caminhoneiros. Chegava para um caminhoneiro lá e o agente, aí fizemos um agente de IA para isso. Ele ia na base de dados e falava assim, William, dirige truque. Aí ele analisa truque. Aí mandava uma mensagem assim para mim no WhatsApp. William, tô vendo aqui que você dirige truque. Você sabia que um motorista que dirige líquidos inflamáveis ganha 3 vezes o que você ganha por viagem? Aí manda essa mensagem pro cara, porque ele vai na base de dados e pesquisa truque, vê a comparação com ontem, fizemos um agentezinho. Aí o cara responde, nossa, não, tá, mas sei, e aí? Aí ele responde pro WhatsApp. Aí ele vai conversando com a gente. Aí ele fala, mas o que eu preciso fazer? Aí o agente fala assim, ó, tem um curso aqui, que se você fizer, te habilita para isso daí, te dá o certificado, tudo. Eu quero. Aí a gente manda o link, o cara clica, já fecha tudo por ali, não usa nenhuma pessoa para fazer isso daí. 300 mil caminhoneiros, a gente fazendo isso 24 horas por dia, não porque a gente não mandava mensagem à noite, mas fazendo isso de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, mandando mensagem e conversando com os caminhoneiros. Taxa de adesão disso estava dando uns 6, 7% em 300 mil. Imagina quanto que a empresa não ganhou de dinheiro com isso aí. Mas aí é uma solução engenheirada, tá? Mas é isso aí. Era isso aí, pessoal. Se deixar eu falo aqui até meia-noite, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês, um estímulo para que vocês conheçam, apliquem, porque realmente as ferramentas são sensacionais. É isso. Obrigado.